no livro de Atos, capítulo 8, e nós vamos ler dos versos 1 ao verso 8, depois do verso 26 ao verso 40. E queremos trabalhar hoje com o seguinte tema: capacitados para testemunhar. Atos 8, verso 1 a 8, depois 26 a 40. Eu vou começar a leitura, os irmãos assim farão a segunda do verso 2, e assim até lermos todos juntos o verso 40. E diz assim a palavra do Senhor: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matador e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a que se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Amém? Obrigado, Senhor, por a porção da Tua palavra que foi lida nesse momento, ó Deus. A Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. E essa leitura, Deus, por si só, já preenche o nosso coração, já fala, porque é a palavra que saiu da boca do Senhor, Deus. Mas cabe a mim nessa manhã falar desse texto, ó Deus, e eu me coloco na total dependência do Senhor. O Senhor conhece as minhas limitações, ó Pai. O Senhor conhece as minhas dificuldades, ó Pai. Mas que não seja eu, ó Deus, a falar, mas o Espírito Santo do Senhor, esse que tem conduzido esse culto desde o início, ó Pai, que fale ao Teu povo nessa manhã e edifique-nos, ó Pai. Obrigado por essa manhã, pela oportunidade de estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Capacitados para testemunhar. Dentre todos os livros da Bíblia, eu acho que o livro de Atos é o que eu tenho mais, que eu mais tenho uma simpatia, que eu mais gosto. E por que eu falo isso? Porque o livro de Atos é o livro que vai relatar algo muito importante, algo que mudou
a vida da igreja, que foi justamente a descida do Espírito Santo. E se você voltar um pouquinho lá no livro de Atos, você vai ver que em Atos 1:8, Jesus faz uma promessa que vai ser todo diferencial. Atos 1:8, você consegue falar esse versículo comigo sem olhar para a tela ou sem olhar para a sua Bíblia? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceba nesse texto, meus irmãos, que Jesus ele não está colocando nenhuma condição, Jesus não está falando, se... Não, ele está falando, vocês vão receber o Espírito Santo. E é muito legal, irmãos, quando nós olhamos para esse versículo e o que acontece lá em Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado. Porque você, quando volta os olhos para os evangelhos, por exemplo, você tem um apóstolo que falou, não, Senhor, porque eu vou com o Senhor até a morte. E estava disposto a puxar a sua espada e o puxou. Mas no momento que Jesus precisou mais dele, ele o negou. Quando outro disse que ia estar junto dele, e no momento que Jesus é carregado, todos os discípulos, todos correram, nenhum ficou quando Jesus precisou. Isso me faz lembrar também do momento quando Jesus está lá no Getsêmani, e a única coisa que Jesus pediu foi, fiquem aqui comigo e estejam em oração. E se você lembra desse texto, o que aconteceu naquela madrugada? Todos os discípulos, o quê? Dormiram. E o Senhor Jesus ficou sozinho. Então percebemos ali, irmãos, que antes da descida do Espírito Santo, antes dessa capacitação do Espírito Santo, aqueles homens, eles não conseguiam. E aí vem o livro de Atos. O livro de Atos nos relata a descida do Espírito Santo. E lá em Atos 2 você vai ver quando o apóstolo Pedro vai pregar, e ele faz um sermão expositivo no livro de Joel, e ele vai pregando ali o texto todo, e acontece que, naquele momento, quase 3.000 pessoas se converteram. Ou seja, aquele homem que até então agia de forma impetuosa, que agia na emoção, que fazia as coisas na raiva, na emoção, ele agora está quebrantado. Ele agora está sendo usado pelo Senhor. Ele agora é um instrumento de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo usa a vida de Pedro para ali haver conversões. E acontece que, naquele momento, então, surge a igreja do Senhor. No verso 37, logo que depois para de pregar, no capítulo 2 do livro de Atos, diz o seguinte: ouvindo eles essas coisas, compungiram-se o coração a Pedro e os demais apóstolos. Que faremos, irmãos? Respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então ali estava nascendo a igreja, ali estava nascendo o que a gente vai chamar de igreja primitiva. E lá, a partir do verso 42, a palavra de Deus vai nos mostrar como que vivia essa igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E verso 47, irmãos: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Percebe? Quem que acrescentava, meus irmãos? Quem fazia a igreja crescer? Deus. Entenda, não é a nossa pregação, não é a nossa oratória, não é o nosso conhecimento bíblico-teológico, não. Quem cresce, quem converte, quem fala é Deus mediante a exposição da sua palavra. Mas como em todo lugar, irmãos, quando começa a juntar muita gente, quando começa a juntar muito crente, nós somos pecadores, cada um tem seu jeito de lidar, tem seu jeito de ser. E aconteceu lá que no capítulo 6 você vai ver que começou a surgir uma murmuração, porque algumas viúvas não estavam recebendo ali a sua cesta básica.
E aí começou esse burburinho e chegou ao ouvido dos apóstolos, não, mas peraí, mas a gente, não tem como a gente ficar cuidando dessa parte assistencial, não tem como a gente ficar cuidando dessa parte mais operacional, porque a nossa missão é pregar, é instruir. Então, o que eles fizeram? Vamos então, verso 3 do capítulo 6, diz o seguinte: mas, irmãos, escolhi entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, a quais encarregaremos desse serviço. E ali, irmãos, nessa igreja primitiva vai surgir a junta diaconal. E aqui vai dizer que esses homens precisam ser cheios do Espírito Santo. E aqui os homens, para ser a toda a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Surge então uma junta diaconal que seguia esses pré-requisitos, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e de sabedoria. Perceba então que não eram homens simples, se assim dizer, mas eram homens comprometidos com Deus, homens que tinham sido alcançados por essa transformação do Espírito Santo. E aí no capítulo 7 você vai ver ali a perseguição contra Estevão, uma perseguição que não é uma perseguição externa, mas uma perseguição interna. E ali no capítulo 7 a gente vai ver o martírio de Estevão. E Estevão ali, ajoelhando-se, o verso 60 diz: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. E aí chegamos no capítulo 8, meus irmãos, que foi o texto que nós lemos. E por que eu quis fazer essa pequena introdução? Para a gente poder situar o texto, para a gente poder se situar aqui na história. E aí diz o texto que naquele período levantou-se grande perseguição em Jerusalém. Atos 1:8 diz que sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria. Quando a gente olha para essa perseguição na perspectiva divina, meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Perseguição é permitida pelo Senhor. Isso nos faz pensar e refletir. Às vezes, quando a gente vive uma dificuldade, um momento de luto, um momento de provação, muitas vezes nós somos tentados a pensar: puxa vida, mas por que está acontecendo isso? Em alguns momentos, às vezes, a gente nem expressa verbalmente, mas a gente fica pensando: puxa, será que Deus me abandonou? Por que Deus está permitindo isso? Meus irmãos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece na nossa vida sem a permissão dEle. Em todos os momentos, em tudo que acontece na nossa vida, é Deus tratando o nosso coração. E aqui nesse momento, Deus estava fazendo com que aquela promessa que Jesus falou para os 12 apóstolos, para os 11 apóstolos, melhor dizendo, se cumprisse. E aí começa a perseguição. Diz o texto aqui que nós lemos que todos foram dispersos, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. E o nosso irmão aqui, Filipe, ele vai para Samaria. E aí, à luz do texto, eu quero aqui destacar alguns pontos em cima da vida de Filipe. Filipe vai então ali para Samaria e começa a pregar. E a primeira lição que eu consigo ler nesse texto é que a pregação de Filipe estava centrada em Cristo. Olha o que diz o verso 4, quer dizer: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. E eu gosto desse versículo, meus irmãos, porque, diferente do que acontece hoje, e sem aqui querer ficar falando mal de outros colegas, dominação, não é isso, mas a questão hoje é que a pregação genuína da palavra de Deus, ela está sendo substituída muitas vezes por testemunhos, por experiências, por emoções. Isso é lamentável, irmãos. Filipe, ele poderia ter chegado aqui, um exemplo, ele poderia ter chegado aqui em Samaria: olha, meus irmãos de Samaria, eu estou aqui nessa manhã, eu vim trazer uma palavra para vocês, porque eu saí fugido lá de Jerusalém, porque eu estava correndo e veio flecha, e eu desviei para cá, desviei para lá e tal. Ele poderia ter feito isso.
Ele poderia ter voltado ali a mensagem dele para toda a experiência que ele viveu. E isso seria válido, e seria até importante, sim, para as pessoas poderem saber o que estava acontecendo em Jerusalém. Mas não, Filipe, ele fica ali agarrado, ele prega a Jesus, a palavra de Deus. Que lição importante, meus irmãos. Eu digo isso porque hoje a gente desenvolve um ministério que tem sido uma bênção na minha vida. Irmãos, como que eu tenho aprendido? Como que eu tenho assim? Como que Deus trata a gente? Não era o meu objetivo, irmãos, ir fazer o que eu faço hoje, né? Tá filmando? Tá filmando? Tá. A mulher ficou olhando para mim ali, ó. Tá certo. Não era o que eu queria fazer hoje. Eu, quando fui para o seminário, e primeiro ano de licenciatura, meu sonho, eu trabalhei, cadê o Mateus? Estou ruim, Mateus foi meu adolescente, na época de secretário presbiterial aqui, eu sempre gostei de trabalhar com adolescentes e com jovens, e eu sonhava, né, no ministério, trabalhando com jovens, e queria fazer mestrado em aconselhamento e tal. 2017 eu licenciado, a Raquel foi no Perspectivas, 16, né? E a Raquel começou a vir com as conversas de missões e... Mas como assim? Foi aqui, né? Foi aqui. E ela sempre diz isso, né? Fala assim, nossa, Robson, você era muito estranho, porque eu chegava, eu falava, e você ficava com cara de paisagem, você não falava nem que sim, nem que não. Né? Eu ficava, poxa, mas por quê, né? Eu não entendia muito aquele negócio não, né? Enfim. E até que o Senhor, né, com o tempo, ele foi quebrantando, o Senhor foi falando, e acima de tudo, o Senhor ele foi testificando em meu coração a necessidade de irmos, né? E é interessante que eu estava conversando ontem, conversava com uma amiga lá em Santa Teresa, e eu falava da saudade que eu tenho, né? Saudade da igreja local, das visitas, dos sermões, enfim, sinto, né? E eu falei com ela, toda vez que isso acontece, de uma forma, tem dias assim, que vem assim muito forte. E aí Deus vai, faz alguma coisa, para que eu lembre, ainda não. Ainda não. Mas, irmãos, eu estou falando isso porque hoje o ministério que a gente desenvolve é um ministério através de uma ação social. E a gente tem tido aí, visto muitos ministérios que entendemos que a ação social, ele não é um fim em si mesmo. É importante a gente ensinar português, é importante a gente levar comida, é importante a gente fazer um monte de coisa, mas isso precisa ser um meio para um objetivo. E qual tem que ser o objetivo? A pregação da palavra de Deus. Porque senão você corre o risco de começar a ficar só no assistencialismo, ficar só ali ensinando português e tal, e aí acabou, e vem outra turma. Então, Filipe, ele nos ensina isso, a atitude dele aqui, ele não usa da história dele, ele não pega ali as provações que ele estava passando, não, ele chega em Samaria, detalhe, lembrando que os samaritanos não se davam com os judeus, lembram disso? Eles não gostavam do outro. E quando você olha para o texto, meus irmãos, a partir do verso 5, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Percebe que quando a pregação de Filipe está centrada em Cristo, perceba que a partir disso, o Espírito Santo começa a fazer a obra naquela cidade. E muitas pessoas se convertem, muitas pessoas ali veem sinais através da vida de Filipe. Filipe, a pregação dele estava centrada na palavra de Deus. Segundo, Filipe obedecia a ordem do Senhor, meus irmãos. Verso 26 diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, dispõe-te e vai ao lado sul do caminho que desce de Jerusalém. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E tenta se colocar no lugar de Filipe agora, meus irmãos. Está em Samaria, o segundo Pentecostes está acontecendo,
a notícia do que está acontecendo lá em Samaria chega em Jerusalém, Pedro e João tomam conhecimento e vão para lá para que aquelas pessoas ali, então, recebam o Espírito Santo. Gente, ali, depois de Jerusalém, é o segundo melhor lugar do mundo. Quem não quer estar num lugar desse? Quem não quer estar num lugar desse, experimentando tantas coisas, experimentando a presença de Deus de forma tão vívida, tão especial? E Filipe está ali naquele momento, está vendo ali os sinais que Deus está fazendo, e vem um anjo do Senhor e diz: dispõe-te e vai. Você iria? Será que eu iria? Será que a gente não arruma uma desculpinha assim? Mas, Senhor, mas tem tanta coisa para ser feita aqui, Senhor. Olha o tanto de gente, olha que não vai dar conta. Tem um dado que a Raquel, nossa, me corrija se eu estiver errado, tá, amor? Hoje, se não me falha a memória, são um missionário para 400 mil muçulmanos, é isso? Falei certo? Então, um missionário para 400 mil missionários, para 400 mil muçulmanos. Tem como fazer, meus irmãos? Tem como fazer? Fala a verdade. Não tem. Oi? Não entendi. Ah, tá. Mas a questão, meus irmãos, e Filipe poderia ter usado desse argumento, ele poderia ter falado: não, vamos ficar aqui, eu vou ficar aqui. E é interessante que a mesma raiz da palavra aqui, dispõe-te, é a mesma que Deus usa com Jonas. Jonas, dispõe-te e vai à cidade de Nínive e pregue contra ela. É a mesma raiz. Esse dispõe-te, ele está no imperativo, é tipo, levanta e vai agora. Pega e vai. Só que Jonas, nós conhecemos bem a história de Jonas, ele se dispôs, mas o quê? A fugir da presença do Senhor. Depois ele voltou, mas ele se dispôs a fugir da presença do Senhor. Filipe não. Filipe, ele vai, ele obedece. E, antes de tudo, meus irmãos, eu gosto de pensar que Filipe, ele teve um ato de fé. Abraão, quando Deus chama e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu lhe... Ele não mostrou a terra, irmãos. A revelação de Deus na vida de Abraão, ele vai acontecendo. Mas quando ele chama Abraão, ele não sabia nem para onde ia. Mas ele teve um ato de fé. Ele foi. Às vezes falta isso nas nossas vidas, meus irmãos, esse ato de fé. Às vezes nós nos preocupamos mas como que vai ser? Mas eu pensei na minha vida, eu planejei a minha vida, principalmente faz isso com os nossos filhos. Mas o meu filho, eu pensei que meu filho fosse ser um médico, um engenheiro, seja lá o que for. E aí, de repente, o seu filho chega com o coração queimando por missões, ou por ser um pastor, ou por ser um evangelista, e muitas vezes, não, mas peraí, né? Bem isso não, né? Estuda primeiro, faz, né? Filipe, ele não pensa nisso. Filipe, ele estava consciente de que obedecer ao Senhor era a coisa mais importante do mundo. Irmãos, quando nós olhamos para a igreja presbiteriana hoje, para nós somos frutos da obediência de um pastor, Ashbel Green Simonton. Quando ele se formou, e ele disse que queria vir para o Brasil, entendeu o chamado dele para vir para o Brasil, seus amigos, a família, falaram assim: Simonton, não faça isso, não vá para lá, você vai morrer. E de fato, ele viveu, se me falar a memória, 8 anos só. Mas ele obedeceu e nós somos o fruto. E no diário dele tem uma fala que eu gosto demais, que ele diz o seguinte: quando as pessoas iam questionar ele sobre a vinda dele para o Brasil, ele diz o seguinte: olha, que as pessoas falavam do perigo, as pessoas falavam da doença, da infraestrutura e por aí vai. E Simonton dizia o seguinte: olha, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Melhor lugar do mundo, meus irmãos, é o centro da vontade de Deus. Você pode estar no meio de um caos, você pode estar no meio de uma situação, sabe, de dificuldade, mas se Deus te quer ali, Ele vai cuidar de você. 2017, nós fomos ao Líbano. Líbano pode falar. A gente foi passear. Posso falar? Fomos ao Líbano. E aí, ela olha para mim e faz: tá certo. Fomos ao Líbano. E aí, nós fomos, o Líbano é muito pequenininho. E aí, nós fomos numa cidade chamada Baalbek.
bem na divisa com Damasco, 14 quilômetros, não é isso? 14 quilômetros. E quem me conhece sabe que eu nasci no Rio de Janeiro e nasci numa comunidade. Vivi até os 15 anos na comunidade. Então, gente, não tem como, o ouvido da gente está condicionado. Eu escuto o tiro, eu sei que é o tiro, eu sei o calibre, eu sei tudo, eu escuto, poxa, né? Estou lá com a Raquel, a Daça no colo, né? Meio assim, meio tenso, irmão, confesso, né? Estava meio tenso, né? Porque tu fica assim, poxa, a Cília está ali do outro lado, né? Tal. Começou o tiro. Aí eu cheguei perto da Raquel e falei assim, Kel, estão dando um tiro. Aí ela, você sai da favela, a favela não sai de você. Eu falei, é por isso mesmo, isso é tiro, ó, vambora. Tá, a Raquel, né, acho que as balas desviam dela, né, ela vai... Aí fomos, né, aí peguei a Daça, né, botei no colo e comecei a andar mais rápido, e a Raquel foi vindo um pouco mais afastada de mim, com uma pessoa, com um guia, né. Irmãos, em algum momento eu virei para a Raquel e falei alguma coisa com ela, em português. Falei alguma coisa com ela. Nisso, meus irmãos, pensa aqui, lembra que do Osama Bin Laden? Lembra do Osama Bin Laden? Lembra? Tinha um cidadão assim no caminho, estava sentado, e estava agachado aqui assim no chão. Estava sentado. Quando eu falei em português com a Raquel respondeu, aquele homem deu um pulo e veio correndo na minha direção. Aí eu... Fiquei... Aí ele chegou na minha frente e falou assim, primo, nós somos primo brasileiro, nós somos primo. Somos. A tia está bem? Sei lá, né? Nós somos primos, Brasil, somos amigos, somos amigos. Me resbolava. Você é do resbolar? Calma aí. Aí foi lá dentro, voltou com outro. Assim, oh, meu Deus. Eu já fazendo assim com o pé, que se ele gritasse lá, o Akbal ia correr com a menina, né? E aí ele chegou com o outro chegou com uma sacola, irmãos, assim, né? Aí eu me sei, é agora, meu Deus. Aí ele tirou a sacola, tirou uma bandeira do Hezbollah. Aí falou assim, primo, ajuda a nossa causa, compra a bandeira. Eu falei assim, se primo comprar a bandeira, eu vou ser preso. Vão me agarrar lá embaixo? Eu não posso. Mas aquele homem começou com um primo para lá e primo para cá. E eu, meu Deus do céu. Aí acabou que ele, um souvenirzinho, a miniatura do lugar que nós fomos, né? Aí nós compramos, foi $1, né? E eu pagando, eu falei assim, Senhor, que esse $1 se perca. Lá, quando eles foram fazer a contagem lá, que se perca esse $1, porque tudo isso é financiado, o financiamento lá da guerra deles, né? Mas, meus irmãos, assim, eu conto essa história para mostrar que é Deus que cuida, meus irmãos. Eu estava lá no meio do negócio, aí depois que nós fomos encontrar o pastor Leonardo, que é o líder de base da PMT, ele ficou desesperado, falou assim, meu irmão, como que você foi lá no olho do furacão, sozinho? Eu falei assim, não, é Deus que guarda mesmo. É Deus que guarda. Meus irmãos, é Deus que guarda. É Deus que guarda. Olha, como diz Simon, né, sabe, se você tem certeza de que Deus tem algo para você, não depende do lugar, vai ser o lugar mais seguro na sua vida. Acredite nisso. Por fim, irmãos, o tempo está... Filipe era alguém que estava sempre à disposição do Senhor. Perceba que quando ele chega, Deus manda ele sair lá de Samaria, está acontecendo ali um avivamento, e ele começa a observar. Diz o seguinte, a partir do verso 27, eis que um etíope, eunuco, alto oficial Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no carro, vinha lendo do profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse e acompanha-o. Raquel tem tido a oportunidade de fazer o mestrado dela, e Deus assim, né, nosso tempo é curto, mas quando nós íamos para o Líbano, nós tínhamos uma plataforma de trabalho, que ia ser aulas de inglês e aulas de informática, mas ficando no Brasil, nós precisamos mudar essa plataforma, e eu falei, puxa, como que a gente vai atuar? E meus irmãos, assim, Deus fez algo fantástico, porque eu consegui, com um diploma de teologia, que estava validado, eu consegui entrar na faculdade federal lá de Unila, no curso de antropologia. Estou agora no 7º período.
E que benção, irmãos, porque tem um dos ramos da antropologia que foi que, assim, eu caí dentro, assim, sabe? Inclusive tem a ver com a minha pesquisa, assim como a da Raquel, a minha pesquisa vai ser sobre halal, né? Que é aquilo que é permitido no Islã. Mas tem uma linha na antropologia que é chamada observação participante. É você olhar para o outro, mas a partir dele, não a partir da sua cultura, né? E perceba que Filipe aqui, ele está olhando, ele está observando, ele está fazendo a leitura. É muito parecido com aquilo que o apóstolo Paulo faz em Atenas. Ele começa a observar, ele observa. E aí ele olha, vê que tem vários deuses, e ele encontra lá o Deus desconhecido. Ele, opa, aqui vai ser o meu ponto de partida. E Filipe, ele está ali e vê que aquele homem está lendo o profeta Isaías, e olha como ele é assertivo. Ele pergunta, correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vem lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a sentar-se junto a ele. Percebe? Filipe faz a leitura da situação, ele vê o que estava acontecendo, então ele cria a situação para que ele mesmo fosse convidado a estar junto dele. Irmão, isso é fantástico. Criar pontes. Ronaldo Lidório falava isso muito com a gente lá no treinamento no CFM, que muitas vezes, ao invés de a gente criar pontes, a gente levanta paredes. A gente põe dificuldades, a gente coloca tantos limitadores que a pessoa, às vezes, não consegue, você não consegue se aproximar da pessoa. Filipe, ele vai até aquele homem, e perceba que ele está lendo a palavra de Deus, ele não está entendendo, ele tem ali a oportunidade de explicar a palavra do Senhor, e perceba que a pregação da palavra de Deus gera nele o quê? Arrependimento. A exposição da palavra de Deus gera naquele eunuco a mudança, e ele vai falar, é lícito? Eu posso ser batizado? O que precisa para ser batizado? Não, vamos ali, vamos descer ali a água, eu te batizo agora. Não foi a fala do Filipe, não foi ali o conhecimento dele, ele só se colocou à disposição, ele estava à disposição do Senhor. Ai, meus irmãos, nós precisamos de pessoas assim, mais pessoas dispostas a atuar na obra do Senhor. Por exemplo, hoje lá, onde nós estamos, a gente está com uma carência, não vou falar nem de missionários, de professor de português, irmãos. Professor de português. Hoje a gente está tão limitado, que para eu e Raquel e sair, não tem aula. Hoje não, porque está um período de férias. Mas, semestre passado, eu dei aula junto com ela. No semestre retrasado, eu fiquei sozinho com uma turma de avançado e a Raquel sozinha com uma turma de iniciantes. Aí o casal que ela falou, né, que são os sírios. A esposa dele fica comigo para me auxiliar em alguns momentos na tradução, e o Wilson fica com a Raquel. Só nós 4. É muito pouco, irmãos. É muito pouco. E a gente fica vendo, percebendo, sabe, pessoas, até próximo da gente lá, que poderia dar somente 1h30. Só isso, 1h30 do dia, para poder ficar ali à disposição só para ensinar português. Não está pedindo para evangelizar, a gente não está pedindo para ensinar, não, só ensinar português, ajudar a construir essa ponte, ajudar a construir essa liberdade, essa conexão, para que então a gente possa apresentar o evangelho. Que difícil, irmãos, que difícil. Precisamos estar à disposição. Lá no final do capítulo vai dizer que depois que o eunuco ali é batizado, Filipe ele poderia ter voltado para Samaria. Ele poderia, não, agora eu vou voltar para lá, porque lá que está bom, lá que o negócio está acontecendo. Mas diz o texto que o Espírito Santo arrebata Filipe e ele continua pregando por onde Deus o enviava. Meus irmãos, o tempo está acabando, mas essa palavra que eu quero deixar com você aqui nessa manhã. A seara continua grande, meus irmãos. Os trabalhadores continuam sendo poucos. Eu não sei como é a sua vida, eu não sei qual é o seu planejamento, quais são os seus sonhos, mas eu quero deixar uma palavra do Senhor para você nessa manhã. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas, vale a pena. Vale a pena. Que Deus assim abençoe essa igreja nessa manhã, abençoe a vida do pastor Ronildo, dos pastores aqui, desse conselho. Essa igreja tem sido bênção na nossa vida, tem nos acompanhado aí, né, nessa caminhada. E havendo oportunidade mais tempo, a
a gente retorna e fala mais um pouquinho daquilo que Deus tem feito em nós, primeiramente, através de nós. Deus assim os abençoe. Volta a palavra aqui.